Boa tarde a todos. Queria agradecer aqui a presença da vereadora Ruth Costa, vice-presidente da Câmara Municipal, representando o Legislativo da cidade de São Paulo, vice-prefeito Ricardo Nunes, secretário Edson Aparecido, da Saúde, secretário Rubens Izek, secretário de Governo. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando de forma remota, jornalistas, população. Hoje, 3 informes que a Prefeitura gostaria de fazer. O primeiro deles em relação aos resultados do índice de isolamento na cidade de São Paulo do feriadão que nós tivemos, que se encerrou no domingo. Segunda questão, como é que está a situação dos indicadores de saúde aqui na cidade em relação à pandemia do coronavírus. E queríamos também tratar de um tema importante, que é a vacinação contra a influenza, que começa nos próximos dias e que o município já está preparado e o secretário de Saúde vai poder falar um pouco sobre esse preparo. Passo então a palavra primeiro ao secretário Rubens Izek, para poder fazer a apresentação sobre o índice de isolamento da cidade de São Paulo. Boa tarde a todos, obrigado, senhor prefeito. Prefeito, logo no início dessa crise, no ano passado, em março, quando a saúde, a vigilância sanitária, as equipes técnicas recomendaram ao senhor que tomasse medidas restritivas para aumentar o distanciamento social e o isolamento, a saúde trazia como parâmetro, e o senhor colocou isso logo no início das coletivas, né, a necessidade de um isolamento social na ordem de 60%. Para o senhor atender essa recomendação da saúde, o senhor encomendou, então, um índice de isolamento, aqui próprio, com as especificidades da cidade de São Paulo, o que foi construído pelas equipes técnicas e o senhor, que é economista dos bons, né, supervisionou, e nós construímos aqui um índice com basicamente 4 indicadores, ou 4 dimensões de indicadores. O primeiro indicador, ele é formado por catracadas de ônibus, então é gente dentro de ônibus, né? Esse número é muito objetivo, porque os usuários dos ônibus, eles passam o bilhete único, fazem os pagamentos, e esse número nós temos na prefeitura de forma precisa, então nós sabemos exatamente quantos passageiros entraram nos ônibus da cidade, ou no conjunto de ônibus da cidade, dia por dia. O segundo indicador é a quantidade de carros na rua. Este número também é muito objetivo e preciso, e o senhor vem acompanhando isso desde o começo da pandemia, porque além dos contadores de veículo e de frequência de carros por conta do controle da CET de trânsito, os radares da cidade, eles marcam a passagem de veículos. Então, nós temos o comportamento da quantidade de carros de forma muito objetiva também na cidade. E nós medimos isso dia após dia. O terceiro indicador que compõe o nosso índice é o número ou as estimativas de lentidão no trânsito. Esse indicador de lentidão é um indicador muito antigo, né, que a CET é tradicional, a imprensa mesmo divulga sempre o indicador de lentidão. Ele foi sofisticado a partir de 2016, numa parceria da CET com o Waze. Então, além daqueles agentes do CET que há muitos anos, em pontos específicos da cidade, vão medindo a lentidão de trânsito, ainda se agregou nessa medição as fórmulas do Waze para medir lentidão. Então, esta é a terceira dimensão, o terceiro indicador do nosso índice. E o quarto, que é muito interessante, que o senhor pediu para incluir, é um pacote, né, uma cesta de notas fiscais de serviço, que para serem prestados exigem alguma mobilidade, alguma movimentação, alguma presença pessoal.
Então, nós fizemos essa cesta de notas fiscais, nós também temos essa contagem de forma muito objetiva, porque hoje as notas fiscais na cidade são eletrônicas. E, então, dentro desse pacote, nós temos lá notas fiscais de estacionamento, de oficinas mecânicas, cartórios que precisam de serviços mais presenciais, enfim, é uma série de serviços, e nós medimos também, dia após dia, a quantidade de emissão de notas fiscais, e tudo isso somado e ponderado chega ao nosso índice, que ele existe aqui para a nossa análise desde o começo da pandemia. Por que a gente está colocando isso aqui hoje? Porque, com muita satisfação e com muita alegria, nós estamos comemorando o sucesso absoluto da medida que o senhor tomou de antecipação de feriados. Aqui, objetivamente, mostrando o nosso índice, né, mostra que nós estávamos com um isolamento social não suficiente na cidade, na ordem de 40%, portanto, aquém do que as equipes técnicas da saúde recomendam, antes das medidas restritivas tomadas pelo governador, pelo governo do estado, não é? Quando o governo toma as medidas restritivas, esse isolamento ele sobe. Mas quando o senhor, então, agrega as medidas restritivas, na semana passada, o feriado, a antecipação de feriados, aí nós temos um índice de isolamento absolutamente satisfatório. Então, nós vínhamos com 40%, com as medidas restritivas do governo do estado subimos para 60%, e durante a semana do feriado, nós chegamos ao indicador de mobilidade e de isolamento em 80%. Este número 80, ele é semelhante ao período mais rigoroso de isolamento do ano passado, no final de março, começo de abril. Então, ele atingiu níveis muito, muito satisfatórios graças a essa antecipação de feriado. Nesse gráfico que está aí agora aparecendo, tem aí o comportamento diário. Então, durante a semana de feriado, nós batemos os 80% do nosso índice, e acabando o feriado, estamos voltando aos 60% das medidas restritivas. Com isso, prefeito, nós acreditamos que esse período de 10 dias em que o isolamento na cidade comprovadamente e objetivamente subiu muito, pode ajudar, então, na diminuição da pressão no sistema de saúde. Era isso, prefeito, muito obrigado. E agora o secretário Edson Aparecido, para poder fazer a apresentação sobre os dados da saúde no município e depois falar sobre a vacinação contra a influenza. Bom, boa tarde, prefeito, boa tarde a todos. Então, colocar aqui os últimos números os gráficos em relação à pandemia na cidade de São Paulo, feita pelos nossos técnicos da Secretaria Municipal. Nós podemos ver aqui que desde o dia 3, nós temos uma certa estabilidade na ocupação dos nossos leitos de UTI, dos leitos de enfermaria e também na ocupação dos pronto-socorros, mas num patamar ainda elevadíssimo, né? Na casa, tivemos um pico em 1º de abril, com 93% dos leitos de UTI, chegamos agora, ontem, a 89%, 84% os leitos de enfermaria e nos pronto-socorros, nos PS, 81%. Então, há uma estabilidade, mas é uma estabilidade, não há um crescimento, não voltamos a ter um crescimento acentuado, mas uma estabilidade num patamar muito alto, em função do momento que nós estamos vivendo da pandemia na nossa cidade. Aqui a distribuição de casos confirmados na série histórica, os dois principais picos, o pico de 2020, como a gente sempre coloca e retrata aqui, o pico de 2021 em 1º/3 e em 12/3, e agora a média móvel no dia 6/4, o que nos leva a crer que a gente seguramente, como vocês vão poder ver no próximo gráfico, que a distribuição de casos de síndrome gripal confirmados para a Covid-19, eles ainda continuam crescendo no município.
Nós temos aqui, é possível ver a 10ª e a 11ª semana epidemiológica de 2021, já superando a 1ª e a 2ª semana epidemiológica de 2021, e já à frente da 23ª semana epidemiológica de 2020, né? Chegamos no acumulado de 25.320 casos na 10ª e na 11ª semana epidemiológica. Os números mais recentes, obviamente, vão chegar e a gente pode ainda, eventualmente, no mês de abril, superar essa média que foi apresentada na 10ª e na 11ª semana epidemiológica. A questão dos óbitos, também, quer dizer, a gente, embora ainda num patamar inferior a dois outros picos, né, como estão colocados aí, mas a tendência é de que nós tenhamos ainda nos próximos 15, 20 dias de abril, um cenário por conta do número de casos de internações em UTI e de casos graves, essa média acentuada de óbitos, né? A média móvel em 7/4 foi de 79 óbitos aqui no município. A distribuição, aqui no próximo gráfico, é a distribuição dos óbitos confirmados segundo a semana e o mês de evolução, o que mostra também um acúmulo bastante grande no mês de março, nas semanas 10ª, 11ª e 12ª, e os dados mais recentes ainda que não foram computados e não chegaram no nosso sistema. O total de internados na cidade, somando enfermaria e Covid, nós chegamos no dia 7 a 2.532, né? Aqui é possível se ver no gráfico exatamente os comparativos, né? Que nós tivemos no momento mais difícil, que foi maio, junho e julho do ano passado, e o quadro que nós nos encontramos hoje mais elevado. Nós temos, na divisão de ocupação desses leitos, 1.244 leitos de UTI e 1.067 leitos de enfermaria, agora em 7 de abril, né? Somando o próximo gráfico, nós pegamos aí então as três redes, a rede estadual, a rede municipal e a rede privada, né? E aí é possível também ver o total de leitos que nós temos na cidade. Para se ter uma ideia, hoje a cidade de São Paulo, somado só os leitos públicos do estado e do município, a cidade de São Paulo já tem mais leito público do que toda a França, né? Para se ter uma ideia da elevação e da estruturação de leitos que nós tivemos aqui, tanto no setor público como no setor privado. A ocupação, então, está agora aí colocada, né? Privado, em 6/4, 5.402, estadual, 2.229, municipal 2.542, somados os leitos de UTI e os leitos de enfermaria. As taxas de ocupação, então nós podemos ver privado 79, estadual 87, municipal 86. Isso na combinação, volto a dizer, de UTI e de enfermaria. UTI um pouco mais do que enfermaria. E aqui, no último gráfico, os leitos, então, de UTI, 90% dos leitos de UTI na capital do sistema público municipal, 96% dos leitos de UTI da rede estadual pública e 87% do privado, né? O que mostra que nós, enfim, tivemos, como de certo, todo o país e o estado, um mês de março muito difícil, e não temos no horizonte, a não ser o impacto das medidas do feriado prolongado e da fase emergencial para ainda daqui 15 dias, um impacto na redução da transmissibilidade e eventualmente na ocupação de leitos, mas teremos ainda o reflexo nos próximos 15 dias daquilo que aconteceu hoje e que aconteceu há 10, 15, 20 dias atrás, e uma situação bastante
difícil. Nós, ao lado do processo de vacinação da Covid, hoje nós estamos vacinando todas as forças de segurança do município, vacinando os idosos com 68 anos, os profissionais de saúde entre 50 e 51 anos. Na próxima segunda-feira, iniciamos a vacinação de todos os profissionais na área da educação, tanto da rede pública como da rede privada. No próximo dia 14, os idosos com 67 anos e no dia 21, os idosos com 65 e 66 anos. Mas ao lado da vacinação da Covid, uma outra vacinação extremamente importante, sobretudo também para esse período da pandemia, é a questão da vacinação contra a influenza. Exatamente, é uma campanha nacional da qual o município participa, e cuja imunização de parcela importante da população também é um elemento importante nos comparativos, na elucidação e na composição dos cenários da questão da pandemia. O objetivo central da vacinação do influenza: reduzir as complicações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus influenza na população-alvo, facilitar o diagnóstico diferencial entre Covid-19 e demais doenças respiratórias causadas pelo vírus influenza. Esse item é muito importante nesse momento de pico da pandemia aqui na cidade de São Paulo. E evitar internações e sobrecarga no sistema de saúde. Esta campanha é a 23ª campanha nacional, a 24ª campanha municipal de vacinação contra a influenza. O período que ela deve ocorrer, de 12 de abril, que é o seu início, até o dia 9 de julho, que é a previsão do seu término. Aqui está a qualificação da vacina trivalente de fragmentos do vírus inativado, ele não causa doença, e aqui está toda a especificação técnica da vacina do influenza. O cronograma, nós teremos a primeira fase, do dia 12/4 ao dia 10/5, nós fizemos aqui, prefeito, uma mudança importante, na medida que nós estamos concentrando a vacinação Covid na população idosa, nós então vamos concentrar o influenza na população, priorizar a população, além dos profissionais de saúde, que aqui nós vamos colocar, as crianças e as gestantes. É uma mudança de público, sempre os idosos entram também nesta primeira fase de vacinação, mas dessa vez, em função da Covid, nós priorizamos a vacinação de Covid para os idosos e fizemos essa inversão para que a gente não cruze os públicos e também os locais. Então, de 12/4 a 10/5, criança de 6 meses a menores de 6 anos de idade, 5 anos, 11 meses e 29 dias. Gestantes, puérperas, povos indígenas e trabalhadores de saúde. A segunda fase, do dia 11/5 ao dia 8/6, idosos com 60 anos e mais, profissionais das escolas públicas e privadas, porque exatamente não queremos coincidir com a vacinação dos professores que se dá de Covid a partir da próxima semana. Fase 3, de 9/6 a 9/7, outros grupos, pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, pessoas com deficiência permanente, forças de segurança e salvamento, forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade, sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade. Então, essas são as 3 fases, divididas em cada um dos contingentes da população. É importante também, prefeito, nós vamos fazer uma atualização vacinal. Muitas mães e crianças não foram vacinadas neste último ano, por conta de não comparecerem, não poderem ir, e as dificuldades todas impostas pela pandemia. Então, nós vamos aproveitar a vacinação do influenza para poder fazer uma atualização vacinal desta população. Até porque nós temos as crianças até 2 anos, é fundamental que elas tenham um conjunto de vacinas
e por conta da pandemia, com mais de 1 ano e 4 meses já, parte dessas crianças não tomaram nenhuma vacina, né? Então, também ocorrerá, então, a atualização da caderneta de vacinação com a oferta das demais vacinas do calendário nacional de vacinação para esses grupos. Então, e quais serão elas? Poliomielite, sarampo, a pentavalente, com tétano, difteria, hepatite, coqueluche e meningite. E também a vacina da febre amarela e do rotavírus. Aqui, os contingentes, o contingente das populações, crianças de 6 meses a 6 anos, 866.111, trabalhadores da saúde, 516.543, gestantes, a partir da 20ª semana, 118.940, puérperas, 19.552, indígenas, 1.350, adultos com 60 anos e mais, 1.983.144, pessoas com comorbidades, 704.099, e profissionais da educação, 156.694. Profissionais da educação, aqui estão incluídos rede pública, privada, professores e auxiliares. Finalmente, prefeito, a vacina da influenza e a vacina Covid, né? Devem adiar o recebimento da vacina contra a influenza as pessoas que tiverem a doença Covid em curso ou a menos de 28 dias. Então, pessoas que estiverem com Covid ou que tiveram Covid há menos de 28 dias, devem adiar a vacinação do influenza. Também deve-se dar um intervalo de 14 dias entre a vacina contra a Covid, seja a primeira ou segunda dose, e a vacina de influenza. Sempre dar 14 dias de intervalo. E a prioridade é a vacina da Covid, né? Sempre, neste momento da pandemia, é a vacina da Covid. A estratégia de vacinação. A vacinação contra a influenza no município de São Paulo será aplicada exclusivamente em escolas e estabelecimentos de educação. Estamos separando exatamente por conta de que a vacinação de Covid tem ocorrido nos nossos mega drive-thrus, nas 468 unidades básicas de saúde, e a ideia é exatamente que a gente não faça qualquer aglomeração ou cruzamento dessas populações que vão estar recebendo 2 tipos de vacinas diferentes. Então, os locais de vacinação serão nas EMEIs, que a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria Municipal e Estadual, já definiram, escolas estaduais, 6 e alguns estabelecimentos de ensino privado. O objetivo nosso é ampliar o acesso à vacinação, dobrando o número de postos. Serão, no mínimo, 468 locais de vacinação em unidades de educação, nas áreas das nossas UBS, nos territórios das nossas UBS. Haverá faixas exclusivas para a sinalização desses locais, fornecidos pela Secretaria. Todos os endereços estão disponíveis no nosso site, prefeitura.sp.gov.br/vacina-sampa. Nós faremos, a Secretaria Municipal, a vacinação do influenza, dos idosos acamados e residentes em instituições de longa permanência. A Secretaria Municipal e os nossos profissionais irão até esses locais vacinar essa população. Então, é isso, prefeito, é um trabalho, é um acúmulo de 2 vacinas muito importantes, né, no manuseio, no tratamento, não só da Covid, que é o da influenza e da Covid-19, e também o fato de que nós vamos aproveitar para fazer uma atualização vacinal de todo esse público, sobretudo de crianças, bebês e de mães que não tiveram a oportunidade, por conta da pandemia, de serem vacinadas regularmente durante o último ano. Vamos dar início, então, às perguntas que já foram várias mandadas de forma antecipada. A jornalista Bruna Barbosa
da Rádio e TV Bandeirantes. A Prefeitura de São Paulo considera manter o novo horário de rodízio mesmo se o Estado sair da fase emergencial no próximo dia 11? Qual a avaliação da medida até o momento? E a jornalista afirma que os números divulgados diariamente pela CET indicam movimentação semelhante à da fase vermelha, onde a restrição vigorava no horário habitual. Bom, a Prefeitura mudou o horário de rodízio para acompanhar o Estado que, nessa fase emergencial, também instituiu o toque de restrição noturno. Então, para poder complementar essa ação do Estado de São Paulo, nós mudamos o horário de rodízio. Se a gente compara o resultado do trânsito na cidade de São Paulo, no dia de ontem, quarta-feira, 7 de abril, com o início de março, dia 3 de março, onde a gente não estava ainda em fase emergencial, a gente viu uma redução de 60% quase do trânsito na cidade de São Paulo, mas se o Estado mudar a fase emergencial, é claro que a Prefeitura vai reavaliar a manutenção do rodízio nesse horário. Agora, na sequência, a jornalista Simone Queiroz, do SBT. O ministro da Saúde, em visita ontem a São Paulo, foi perguntado sobre o lockdown. Ele disse que é uma medida difícil porque as pessoas resistem a aderir. Em São Paulo, apesar de estarmos sob a fase emergencial e depois de um recesso de vários dias, ainda vemos o número de mortes em patamar muito alto. Chegou a hora de se contrapor ao governo federal e realmente planejar um lockdown com a capital, se unindo às cidades da região metropolitana? E ela termina dizendo se o senhor, prefeito, neste quesito, estaria com o governo de Jair Bolsonaro. Bom, começar do final, acho que esse momento é um momento de união do país. É um momento, a gente está alinhado a B ou C, é um momento de somar esforços para que a gente possa atender a população e poder vencer essa pandemia. Recentemente, a Fiesp, através do seu presidente Paulo Scaff, disponibilizou 400 cilindros de oxigênio. Paulo Scaff foi adversário nas últimas eleições, o que significou a gente não conseguir encontrar um trabalho conjunto. Então, o momento de união, não é um momento de fofoca. Segundo, estabelecer que o período que nós tivemos do mega feriadão, ele diminuiu a circulação de pessoas, como demonstrado aqui pelo resultado apontado pelo secretário Rubens Zizek. Com isso, você tem diminuição de contágio, depois você tem uma diminuição de internações e depois uma mudança em relação ao número de mortes. Nunca se esperou que no dia seguinte ao feriadão você tivesse uma alteração do número de mortes na cidade de São Paulo. Então, é claro que com esse resultado, isso aponta que em alguns dias a gente deve observar isso lá na frente. O que nós temos no número de mortes hoje é o resultado de aglomeração de um mês e meio atrás. Então, é importante estabelecer essa separação e, finalmente, em relação a lockdown, eu mantenho aquilo que eu tenho dito ao longo de inúmeras coletivas aqui. Não é nenhuma mudança de comportamento ou nenhuma mudança de interpretação da Prefeitura de São Paulo. Há meses que eu venho dizendo que a Prefeitura sozinha não consegue efetivar um lockdown numa cidade complexa como a cidade de São Paulo. Seja pela questão da conurbação urbana, dos municípios vizinhos da cidade de São Paulo, seja por uma questão de fiscalização. Nós só temos uma guarda civil metropolitana com 5.000 homens, por conta de revezamento que eles fazem de trabalho, nós temos praticamente 1.000 homens por dia na rua, o que inviabiliza qualquer norma que proíba as pessoas de saírem de casa. Então, o município não consegue, não tem como implementar um lockdown, e isso eu venho dizendo há vários meses.
isso não significa alinhamento com o político A, B ou C. Pergunta que chega agora da Globo News. Quantas pessoas morreram esperando um leito de UTI Covid na capital? Que efeitos práticos foram observados com a adoção da fase emergencial? E se ela pergunta aqui se vocês acreditam que essa fase emergencial pode ser prorrogada. Pedir para o secretário Edson Aparecido responder. Bom, todas as pessoas que aguardam um leito de UTI na cidade já estão assistidas pelo município em alguns dos nossos equipamentos. Nós tivemos um caso específico que foi do pronto-socorro, do pronto-atendimento em São Mateus, né, que foi o caso onde a pessoa, embora já entubada, aguardava o leito pela CROSS, pela regulação do Estado e pela regulação do município. Outras pessoas que eventualmente tiveram falecimento em alguns dos nossos equipamentos, hoje, por exemplo, nós temos 109 pessoas entubadas nas nossas UPAs e pronto-socorros, e com toda a assistência, não só de equipe médica, clínica completa, com fisioterapeuta, inclusive com acompanhamento, com diálise, né? Então, nós tivemos o caso específico de São Mateus, né? do ponto de atendimento de São Mateus, e, eventualmente, outras mortes que nós tivemos, estamos tendo em UPAs, em função da gravidade dos pacientes, né? Então, o município ampliou a sua rede de atenção, nós vamos, inclusive, na próxima semana, abrir, no dia 14, mais 62 leitos na parceria com a Uninove, no dia 21 serão mais 150 leitos, para que a gente possa exatamente, todas as pessoas que precisarem de tratamento no município, poderem ser atendidas. Nós temos que aguardar, hoje o Comitê de Contingência do Estado tem a sua reunião regular à tarde, para que amanhã o governo do Estado anuncie, então, a prorrogação ou não da fase emergencial. Ela teve um papel importante, que somado aos feriados, provocou a redução da mobilidade aqui na capital, e que a gente acredita que esses números vão impactar positivamente o número de casos, a transmissibilidade e também as internações nos próximos dias. Embora, como nós colocamos aqui no início da coletiva, o patamar de estabilidade é um patamar muito alto. Teremos aí ainda 15, 20 dias de muita pressão no sistema de saúde aqui no nosso município. Sobre as novas medidas de restrição, nós temos algumas questões de diferentes jornalistas, a gente vai tentar incluir tudo numa única pergunta. O resultado positivo do índice paulistano no isolamento da população, com a antecipação dos feriados e a expectativa de uma consequente queda no número de internações hospitalares, vai fazer com que a Prefeitura adote novas medidas? Quais seriam essas medidas? Se seria possível mais feriados? E como conter a transmissibilidade da doença aqui na cidade? Eu inicio, depois também peço para o secretário Edson Aparecido complementar, mas nós estamos aguardando qual é a decisão do governo do Estado de São Paulo amanhã em relação à continuação ou não da fase emergencial, antes do município adotar esta ou aquela providência. Então, o município aguarda a decisão do governo do Estado para ver se é o caso de tomar medidas isoladas aqui na cidade de São Paulo. Bom, nós, o esforço hoje, unicamente, né, do poder público, no sentido de aumentar o número de leitos, o tratamento, hoje, né, a linha de cuidado e tratamento da Covid-19, ela se inicia desde a unidade básica de saúde, mas tudo tem limite, né? É muito importante que esse esforço, como colocou o prefeito agora, ele seja coletivo. As pessoas entendam que nós estamos ainda no momento de enorme dificuldade da pandemia, né, de transmissibilidade alta, de ocupação de leitos de UTI também no limite, nos limites, né, do esforço aqui, tanto do Estado como do município. É muito importante que as pessoas entendam que é seguir as medidas sanitárias, de não aglomeração, né? E esse é o esforço que tem sido feito, inclusive, em se debelar festas clandestinas na cidade, né?
a não aglomeração, o uso correto da máscara, ele é fundamental. É essa associação coletiva de enfrentamento à pandemia nesse momento que vai fazer com que a gente consiga, de alguma maneira, atravessar esses 2 meses, que são seguramente os 2 piores meses da pandemia para o país, e não é diferente aqui em São Paulo, que foi o mês de março e o mês de abril. Agora a pergunta que chega da Agência Brasil. A Prefeitura já tem dados sobre a vacinação estar reduzindo a incidência de casos graves de Covid nos idosos já vacinados? Existem dados sobre isso e de quanto seria essa redução? Sim, secretário Edson. Nós temos dados preliminares, estamos ainda fazendo todo o levantamento pelos nossos sistemas do impacto da vacinação nos idosos acima de 80 anos e também na redução de licenças por síndrome gripal e Covid-19 nos nossos profissionais de saúde. Devido à importância desses números e desse cenário, a Secretaria Municipal de Saúde, nós fizemos uma parceria com o infectologista Dr. Júlio Croda, para fazer uma pesquisa com idosos semelhante àquela que foi feita com os profissionais de saúde na cidade de Manaus, que foi divulgada inclusive ontem. Então, os dados do município nós estamos passando, a pesquisa esse trabalho está se iniciando, e seguramente a gente terá a publicação desse trabalho nos próximos dias, e aí sim uma confirmação científica, uma confirmação embasada em dados matemáticos, do impacto da vacinação nos idosos aqui no nosso município. A princípio, a gente percebe claramente, não só por conta do momento, a pandemia hoje está atingindo mais o jovem entre 20 e 45 anos, mas é possível notar uma pequena redução e também uma redução um pouco nas licenças dos nossos profissionais de saúde aqui na cidade. Mas volto a dizer, são dados preliminares que vão ter que ser aprofundados, e essa pesquisa que nós vamos fazer com o Dr. Júlio Croda, acho que ela sim será determinante em apontar seguramente essa queda. E agora aqui a última pergunta chega da repórter Carla Mota, da Rádio Capital. Se existe alguma possibilidade da Prefeitura utilizar os pontos de drive-thrus na campanha contra a influenza, nem que seja mais para frente? Não, num primeiro momento a gente não vai utilizar, a gente quer separar os públicos das 2 vacinas, para não haver esse cruzamento. Então a ideia não é essa. Os drive-thrus têm cumprido um papel muito importante. Normalmente aí a gente tem conseguido as faixas etárias de idosos, sobretudo, quando a gente abre uma nova faixa etária, em 2 dias a gente consegue vacinar quase que 100% das pessoas. Então nós vamos concentrar a vacinação de Covid nas UBSs e também nos drive-thrus, deixando exatamente esses 468 pontos nas escolas para fazer a vacinação da influenza. Não cruzar locais, né, com vacinas diferentes e também públicos. Obrigada, então. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos.